Está no ar o programa Momento Sagrado. Apresentação: Pastor Wellington Alves e Pastor José Furtado. Olá, Uberlândia região, bom dia, paz seja contigo, Deus abençoe você e toda a sua família. Já peço para você, já no começo desse programa, já prepare seu copo com água, documento, peça de roupa, fotografia, coloque aí do lado do seu televisor, no final do programa vamos orar juntos, vamos crer que algo novo Deus vai fazer na sua vida. Falar em algo novo, falar em algo diferente, nós estamos na série Vivendo a Diferença. Quer fazer a diferença na sua vida? Quer viver a diferença? Quero fazer um desafio para você que quer algo novo. Quer fazer o desafio para você que quer viver a diferença, viver alguma coisa diferente na tua vida. Chega de viver as mesmas coisas. Nós estamos em uma série de mensagens ali todos os domingos na Igreja Quadrangular Santa Mônica, Igreja Quadrangular Aurora, falando sobre isso, vivendo a diferença. Pessoas que meio ao caos viveram a diferença. Pessoas que meio a circunstâncias difíceis viveram a diferença. E o que elas fizeram? Colocaram a fé em ação, buscaram em Deus, pediram a direção de Deus. Então hoje você vai ouvir uma palavra que vai falar sobre isso, viver a diferença. Então todos os domingos. E quarta-feira também, daqui a pouco vamos falar sobre quarta-feira, que quarta-feira nós estamos falando forte, vencendo, é uma guerra espiritual, uma guerra de oração, né? Vencendo aquilo que te para no meio do caminho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Pastor Zé, bom dia. Bom dia, meu amigo. Paz seja contigo. Contigo também, muita Pastor, paz. Inclusive amanhã é Santa Ceia do Senhor Jesus. Participando do corpo. Santa Ceia da diferença. Santa Ceia da diferença, pastor. Porque nós estamos falando sobre viver a diferença. Isso eu tenho uma palavra de Deus para nós pastor. hoje. Bom dia a todos. Paz seja convosco nesta manhã de sábado. Pastor, fazer a diferença não só na nossa vida, mas através de nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, que podemos ajudá-lo a fazer a diferença na vida dele, mudar a história dessa pessoa. Verdade. Fazer a diferença, muitas vezes, é mudar a nossa história e a história de alguém. A palavra de Deus fala aqui em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que alguns dias depois, Jesus ele está novamente em casa, em Cafarnaum. Versículo 2. E logo esparramou a notícia, né? Que ele estava em casa, que ajuntou tantas pessoas naquela casa, que nem junto à porta cabia de pessoas. Jesus chega em Cafarnaum, a notícia esparrama, Jesus está em casa. O povo se juntou, esperava muito receber de Jesus, pessoas queriam um milagre, algo na vida delas. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus anunciava a palavra, pregava a palavra. Deixa eu dizer para você, quantas pessoas, pastor, que quer um milagre na vida delas, mas muitas das vezes, antes do milagre acontecer, nós precisamos de receber uma palavra. Aqueles que valorizam a palavra de Deus, essa palavra produz milagre em nós, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, palavra de Deus. E a palavra de Deus revela, pastor, que tinha 4 amigos, que tinha um 5º amigo do círculo de amizade, que era paralítico. Vivia aquela vida ali continuamente, né, em cima de uma cama. E eu creio que eles amavam muito, até orava para esse amigo. Quando eles também ficaram sabendo que Jesus estava novamente em Cafarnaum, eles fizeram o que as outras pessoas fizeram. Pegou o amigo em cima da cama, do leito, e foi para aquela casa onde Jesus estava, pastor. Só que eles demorou mais, porque carregando aquele homem, eles veio de uma certa distância mais longe ainda, um pouco. Quando eles chegou lá, pastor, não tinha como entrar, porque a casa já estava cheia de pessoas. O que eles fizeram, pastor? É aí que eles fizeram a diferença. Olha aqui que maravilha. E não podendo aproximar-se dele, porque eles foram para levar o amigo até Jesus, para Jesus curar. Mas não podendo chegar até Jesus pela porta, né, por causa da multidão cheia de gente, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia, subir em cima da casa, tiraram o telhado, pastor. Antigamente passava a copa da casa, né? Sim, a sim. comoeira. Tirou a comoeira da casa e pegou o amigo paralítico, desceu com aquela cama na frente de Jesus. Ali a gente vê que eles vão fazendo a diferença. Pastor, eles poderiam ter paralisado. Determinação, né? Eles poderiam ter parado, pastor. Falei, não dá não, meu amigo. Não dá não, porque você está vendo, nós esforçou, te trouxe aqui, mas não tem como a gente entrar, a culpa não é nossa. Mas eles fizeram, pastor, eles decidiram fazer a diferença. E fez algo diferente. Sim. Subir em cima de um telhado, para muitos talvez um escândalo. Que coisa é essa? Descobriu o telhado, colocou o camarada lá na frente de Jesus, o amigo. O que aconteceu? A palavra de Deus fala que Jesus vendo aqui, ó. Versículo 5. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Muitas pessoas questionou se Jesus tinha poder de perdoar pecado. Ele disse, ó, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder de perdoar pecado, né, sobre a terra, eu digo, qual que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou dizer para o paralítico, levanta e anda. Olha aqui o versículo 11. Olha aqui, pessoal, que maravilha, né? Jesus vai dizer assim, ó, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
e levantou-se, tomou o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos coisa. Pastor Eto, aquilo ali que aquelas pessoas nunca tinham visto nada igual o que aconteceu. Jesus perdoou os pecados, mandou o paralítico levantar, além de curar ele que os amigos queriam, Jesus perdoou os pecados. E cura e vida eterna, salvação. Pastor Eto, o povo falou: nós nunca vimos nada igual. A maravilha que Jesus fez. Pastor Eto, quantas maravilhas que Jesus quer fazer na vida de alguém que nós podemos ajudar. Nós podemos fazer a diferença não só na nossa vida, como na vida das pessoas. Pastor Eto, vamos estar lá amanhã, 8h30 da manhã, 18h30, né? Fazendo a diferença na nossa vida, na vida da família, dos amigos. E quarta-feira, Pastor Eto, vencendo o espírito do meio, que daqui a pouco vamos comentar, daqui a pouco vamos falar sobre isso. 9, 12h30 e 7h30 da quarta-feira. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Com certeza, nós ali também no Santa Mônica, Isso, pastor. essa é a diferença. Esses rapazes não ficaram ali pensando, vamos desistir. Não, fizeram a diferença. Subiram no telhado, desceram um amigo paralítico e aí Jesus operou o milagre, né? Então, Deus também pode fazer na sua vida. Vamos fazer a diferença? Anota os nossos endereços aí, tanto Santa Mônica quanto Aurora. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Daqui a pouquinho vamos voltar, vamos falar de quarta-feira, vencendo o espírito do meio. Aquilo que te para no meio do caminho. Vamos vencer? Daqui a pouquinho estamos de volta. Nós estamos aqui fazendo um grande desafio com você de fé. Toda quarta-feira nós estamos levantando um clamor para vencer o espírito do meio. Aquilo que te parou no meio do caminho, que é sentimento que tomou conta de você e te impede de prosseguir. Tem pessoas que elas vão até um certo caminho, né? Até um certo ponto no caminho. Mas chega depois desse ponto, pastor José, um espírito levando a vida dele e vem para impedir ele de vencer. Um desses que nós vamos orar agora nessa quarta-feira chama-se medo. É o espírito do medo que vem para barrar essa pessoa, parar no meio do caminho e não seguir. Pastor, e muitas vezes o espírito do medo impede nós de chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Vou citar um exemplo aqui rapidamente. A palavra de Deus fala que os discípulos estavam no barco, Jesus mandou eles ir na frente e ele ficou para trás. De madrugada Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo ali e achavam que era um fantasma. De longe Jesus gritou: oh, não tem mais. Jesus disse: sou eu, Jesus. Aí o Pedro, lá de dentro do barco, disse assim: se és tu, Senhor, permita eu ir, manda eu ir andar sobre as águas. Jesus falou assim: pode vir, você consegue, pode vir. Aí o Pedro, pastor, começou a andar sobre as águas, os discípulos tudo apavorado, até meio com medo do Pedro afogar e morrer. E o Pedro foi andando. Quando chegou na metade, no meio praticamente, pastor, o Pedro começou a olhar para o vento, né? Vento forte, a tempestade, as ondas altas, e o Pedro ficou com medo. Ele olhou para as circunstâncias, ficou com medo, e ele começou a afundar. Jesus veio e socorreu ele. Quando Jesus entrou no barco com ele, parou a tempestade, Jesus falou assim: ô homem, por que duvidaste? Homem de pouca fé. Muitas vezes, pastor, entra a dúvida por causa do medo. Mas é isso que acontece com as pessoas. Diante da circunstância, do medo. E para a pessoa vencer, pastor, ela tem que arriscar. Tem coisa da sua vida que você tem que arriscar. E às vezes o medo impede a pessoa de arriscar. Pastor, quem tem medo de perder, não pode, quem tem medo de perder, deixa de ganhar. Sim, com certeza. E se não der certo? E se eu não conseguir, eu vou perder? Não, pastor, tem que acreditar. Por isso que nessa quarta-feira nós vamos orar para que esse espírito do medo venha cair por terra. O espírito do medo que vem para tirar a sua paz, que não deixa você ir até o fim. Ele não tem poder. Nós vamos pedir a Deus: Senhor, me dá graça, porque esse espírito do medo não vai agir na minha vida e não vai fazer eu parar no meio do caminho. Toda quarta-feira no Aurora. Recomeçando a nossa história, vencendo o espírito do medo e do meio. 9, 2h30 da tarde, 7h30 da noite, nessa quarta-feira. Vai ter milagre. Vem estar conosco. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Amém. Se o medo é esse espírito que te barra, que te impede, que te para, que é o espírito do meio, então venha nessa quarta-feira em Santa Mônica. 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719. Vamos vencer o espírito do meio? Deus te abençoe. Quadrangular Aurora. Domingo às 8h30 e às 18h30. Quarta-feira às 9h, 14h30 e 19h30. Rua das Florestas 306, bairro Aurora. Ministério Pastor José Furtado e Pastora Neuza Furtado. Quadrangular Santa Mônica. Domingo às 9h e 19h. Quarta-feira às 9h, 15h e 19h30.
Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719. Ministério Pastor Wellington Alves e Pastora Iris Lúcia. Bem, chegou o momento da oração. Pega o seu copo com água, concentre em Deus e receba a oração da fé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã. Ó Deus amado, de bênção, de milagre em cada casa, em cada lugar onde tem alguém, meu Deus, ouvindo esta mensagem, esse programa hoje, que a bênção do Senhor chega até essa pessoa através da oração, da fé, do clamor. Senhor, essa pessoa quer fazer a diferença, viver a diferença. Pai, aqueles que também estão vencendo o espírito do meio, ó Deus, da paralisação, Deus, que eles possam romper, que eles possam acreditar que pode ir mais longe, ir até o final, ó Deus, numa nova história de conquista. Deus, esteja abençoando agora com cura os doentes que estão em casa, ó Deus, acamado, aqueles que estão orando no hospital, nos acompanhando, se tem alguém da família orando por alguém, meu Deus, também está desenganado, está na UTI, está em coma, precisa de um milagre, de uma graça especial nesta manhã, libera a bênção da cura. Senhor, neste momento eu te peço também para aqueles que estão desempregados, endividados, abra as portas de emprego, de um novo trabalho. Deus, leva as pessoas a vencer esse desafio de dívida, de situação de embaraço. Deus, liberta aqueles que precisam se libertar do vício, das drogas, do álcool. Pai, restaura casamento. Deus, dá direção para essa pessoa que se toma uma decisão na vida dela. Abençoe e consagra a água. Cremos, declaramos todos abençoados, a água consagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a mesma fé que você orou, tomando, pastor, dessa água e declarando, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém. Eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Beba da água consagrada e receba o seu milagre. Amém? Graças a Deus, aí sim, tomamos posse mesmo, você tome posse da sua vitória. Amanhã, então, domingo, Santa Ceia da Diferença. Isso. É você viver a diferença. Nós temos ministrado todos os domingos, então, para essa pessoa participar, essa pessoa venha conosco ali, nós vamos falar sobre a importância dela tomar posse, de ser diferente, fazer diferente, né? E viver uma vida diferente. Isso, que é o que Deus tem para ela. Isso, vivendo a diferença, fazendo a diferença, pastor, tem a ver com atitude. Sim. E às vezes fazer algo diferente dos outros, ter uma atitude diferente dos outros. Vem aprender a tomar decisão e ter coragem, pastor, com de não ter medo dos desafios. Pastor, conosco ali no Aurora, 8h30 da manhã, 18h30. E também, pastor, convidando para quarta-feira, né? Sim. Quarta-feira da vitória. Vencendo o espírito do meio. Vencendo o espírito do meio, da paralisação, da desistência, pastor. Vai desistir, 9, 14h30, 19h30. Endereço na tela para você. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Deus abençoe, te aguardamos. Com certeza, comigo na quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Você não vai parar. Você não vai desistir, vencer o espírito que te empara, que te emperra, que não deixa você ir, prosseguir, que te para no meio do caminho. Você vai vencer. Então, toda quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. E amanhã, domingo, vivendo a diferença. Amanhã, domingo, Santa Ceia da Diferença. Às 9 horas da manhã, 7 horas da noite. Espero você, toda a sua família. Anota o endereço aí. Rua Sebastiana Arantes da Fonseca. O número é 719, antiga Rua 22, Santa Mônica. Está acabando o programa de hoje, que Deus te abençoe, honre você, possa fazer você vencer cada dia mais, em nome de Jesus. Se assim Deus permitir, até o próximo programa, ou até lá na igreja, com a graça dele. Fica com Deus, um abraço, até lá. É isso, gente, aguardamos Santa Ceia, 8h30, 18h30, amanhã, Santa Ceia, fazendo a diferença. Floresta 306, até lá. Quadrangular Aurora. Domingo às 8h30 e às 18h30. Quarta-feira, às 9 horas, 14h30 e 19h30. Rua das Florestas, 306, bairro Aurora. Ministério Pastor José Furtado e Pastora Neuza Furtado. Quadrangular Santa Mônica. Domingo às 9 e 19 horas. Quarta-feira, às 9, 15 e 19h30. Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719. Ministério Pastor Wellington Alves e Pastora Iris Lúcia.